Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Quero pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo, por favor, em 2 Crônicas. No capítulo 31. 2 Crônicas 31. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 10, amém? Diz assim: Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Verso 6: Os filhos de Israel e de Judá que moravam na cidade de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram ao Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo. E essa grande quantidade é o que sobra. Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui um texto do período em que o rei Ezequias assumiu ali o governo do povo de Judá. E nós estamos em uma conferência de avivamento, amém? E o que esse texto, oferta e avivamento tem a ver? Meu irmão, se nós analisarmos a história do rei Ezequias e o cenário em que ele assume o governo do povo de Judá, nós vamos precisar considerar esse homem como um avivalista. Eu quero só explicar um pouco como estava o cenário no momento em que ele assume. O povo de Israel estava em decadência moral, mortos espiritualmente, o sacerdócio corrompido, os levitas estavam negligenciando as suas tarefas, o povo estava imerso em idolatria, as portas do templo estavam fechadas e o templo estava acabado. Então ele assume o povo de Judá em um cenário de calamidade, em um cenário de decadência moral, decadência espiritual, em um cenário completamente destruído espiritualmente. Mas eu quero te dizer que uma nação, meu irmão, em decadência moral e espiritual, uma nação destruída é o cenário perfeito para que Deus levante um porta-voz para que ele derrame um poderoso avivamento. Aquele homem, ele foi usado por Deus. Ele assume o reinado com 25 anos. E com 25 anos ele começa a arrumar as coisas. E o primeiro decreto dele é: abram as portas da casa do Senhor. Essa casa não pode ficar fechada. Limpem a casa do Senhor. Derrubem os altares. Destruam os ídolos. Os sacerdotes e os levitas se santifiquem. Vamos voltar ao caminho do Senhor. Se arrependam do caminho que os seus pais tomaram. Essa é a atitude do rei Ezequias. Ele começa a trazer o povo de Judá de volta para o eixo, meu irmão. E aquele povo começa a entender a vontade do Senhor. E de repente, em 16 dias, as portas do templo não estão mais fechadas, estão abertas e o templo está limpo. Em 16 dias os sacerdotes não estão mais corrompidos, estão se santificando. Os levitas não são mais negligentes, mas estão focados nas suas tarefas. Em 16 dias o povo de Israel volta para o eixo. O povo começa a despertar, meu irmão. Estávamos perdidos, estávamos em decadência espiritual, mas agora o Senhor levantou um porta-voz, levantou um avivalista no nosso meio para que a gente volte ao eixo. Essa é a atitude desse homem. E aí ele faz uma proclamação que nós lemos aqui. Eu quero ler de novo. No capítulo 31, verso 4, ele diz: Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei, ou seja, o culto volta a ser prioridade.
Logo que divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância primícia de cereal, vinho, azeite e mel, e todo o produto do campo trouxeram também em abundância o dízimo de tudo. Eu quero te dizer, meu irmão, que oferta, dízimo e primícia é a expressão de gratidão de um coração avivado. Um povo que estava perdido, um povo que estava em decadência moral e espiritual, quando eles recebem um despertar da parte de Deus, eles começam a entregar em abundância, porque eles se comprometem com o propósito do Senhor. Dízimo, oferta e primícia é a expressão de um coração avivado, de um coração grato a Deus, de um coração que se arrependeu dos seus maus caminhos e voltou ao eixo. E o que é poderoso, os filhos de Israel e de Judá que moravam na cidade de Judá também trouxeram dízimos de vacas e ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor. Nesse tempo aqui o reino estava dividido. Havia o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. E o que é mais poderoso é que ele fala que quando os filhos de Israel, que eram da outra parte do reino, que moravam em Judá, ouvem isso, eles desejam levar o dízimo até Jerusalém. Ou seja, quando Deus faz alguma coisa, meu irmão, quando Deus traz um poderoso despertar, tem pessoas que viajam horas ou até dias para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eles começam a viajar para entregar o dízimo. Eu não sei se você se lembra, mas quando teve um despertar em Asbury, não sei se é assim que fala, pessoas viajavam, meu irmão, de todas as partes do mundo para fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Em todos os momentos onde houve um despertar na história da humanidade, pessoas de outros países, de outras cidades viajavam para participar daquilo que Deus estava fazendo. E eu creio que nós vamos viver isso em São Paulo. Eu não sei você, mas eu creio que nós vamos viver isso em São Paulo. Mas não tem como falarmos de avivamento ou de um despertar da parte de Deus com corações avarentos. Não tem como falar de avivamento com corações idólatras a mamon, corações que idolatram a dinheiro. Não tem como falar de avivamento com corações egoístas. Avivamento, ele traz arrependimento, ele traz a nação de volta para o eixo, ele traz também generosidade, ele traz comprometimento com a obra do Senhor. Pessoas viajando para dizimar na casa do Senhor. No terceiro mês começaram a fazer os montões e terminaram apenas no sétimo mês. Eles ficaram 4 meses arrecadando e fazendo um monte de tanta oferta que chegava. Tamanha generosidade e abundância que o povo ofertava. 4 meses, meu irmão, imagina, 4 meses seguidos, não tem mais onde colocar a oferta, eles estão colocando e tem fartura, tem abundância no povo de Deus. E o que é mais poderoso, que ele vai falar, a palavra vai falar que eles bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E no final fala que tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo e essa grande quantidade é o que sobra. Ou seja, se há muito recurso na casa de Deus, é um reflexo da bênção que Deus derramou sobre o seu povo. Então eu glorifico, meu irmão, que cada vez mais nós estamos crescendo, estamos avançando. Nós vamos comprar o terreno do outro lado, não sei qual que é o projeto, mas nós vamos avançar ainda mais, porque a igreja, a casa do Senhor, é o reflexo das bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Nós precisamos crer nisso e fazer parte disso é um privilégio, meu irmão, é uma honra. Pessoas viajaram naquele tempo, dias, horas, para dizimar, ofertar, primiciar aquilo que o Senhor te entrega a elas. Nós que estamos aqui, nós que somos da casa, precisamos ser os primeiros a nos comprometer com isso. Amém? Se coloque de pé. Separe o seu dízimo, oferta, primícia. Feche seus olhos, vamos orar, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, e em primeiro lugar reconhecer, Senhor, que tudo que nós temos veio de Ti, tudo que nós temos pertence a Ti, Pai. E nós te pedimos, Pai, que nós possamos expressar a nossa gratidão, Pai. Que nós possamos expressar, Pai, através dos dízimos, ofertas e primícias, aquilo que o Senhor fez no nosso coração, aquilo que o Senhor fez na nossa vida, do despertar que o Senhor trouxe a nós, Pai. Nós somos gratos e te louvamos por isso, Pai. Que o Senhor receba os nossos dízimos, ofertas, primícias, Senhor, que sejam agradáveis a Ti, que sejam uma extensão da nossa vida, Pai, que já está entregue a Ti, Senhor. É isso que eu oro, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Pode trazer.